O autor da revista aqui, ele usa o capítulo 13 de Atos e o capítulo 14. E ele faz um resumo. Verdade. De 2 pontos. É importante se entender o esboço para que se entenda então a lição. Então, quais são os 2 pontos? Os 2 pontos que está lá em Atos 13 é a rejeição dos judeus e a porta da fé abertas ao gentil pela graça de Deus. Aleluia. Esses são os 2 assuntos que é tratado dentro do capítulo 13 e o capítulo 14. Então, a revista aqui, o autor faz um apanhado, assim que a gente chama de apanhado, um resumo, e colocou aqui 3 pontinhos. Fez seu esboço para trazer essa narrativa sobre a rejeição dos judeus e a porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus. Começando lembrando que lá, quando foi para Jerusalém, Paulo, ele não foi bem recebido. Nós sabemos da história, né? Lucas conta quem era Paulo, a história de Paulo. Então, Paulo lá, ele não foi bem recebido. E ele vai para Jerusalém, e ele vai com Barnabé. Então, por aí ele não ser bem recebido, eles vêm para Antioquia. É interessante que quando você pega lá o verso 2, por que o Espírito Santo, quando cita separar Barnabé e Paulo, por que ele citou então Barnabé primeiro? E na lição, diz que Barnabé, ele é natural de Chipre. E a partir daí, quem toma ousadia já não é mais Barnabé, e sim Paulo. Verdade. Que território que Paulo está entrando? Sabemos, né, que Paulo, no território que Paulo entra, é um território romano. Então, Paulo, é como se Paulo dissesse assim para Barnabé: Barnabé, até aqui, até atrás aqui, era você quem vinha na frente. Agora, daqui para frente, agora sou eu. Agora, era como se chegasse lá em Chipre, alguém falasse para Barnabé: Barnabé, e Paulo? Ele disse: não, aqui quem é chefe aqui sou eu, ele é meu convidado. Agora, quando passa daí para frente, agora Paulo já é um território romano, e pertence então a Paulo. Agora Paulo diz: não, agora quem vai na frente sou eu, e Barnabé é meu convidado. Isso é muito importante quando a gente estuda, para a gente entender esse raciocínio. Então, por que Lucas, então, faz um raciocínio desse? Explicando essa viagem do apóstolo Paulo, a primeira viagem dele. E esses detalhes é que ajuda a gente a entender o texto, quando você vai entender o texto. Mas Paulo, nós vamos ver aqui um contexto, começando lá no verso 2, que começa na Antioquia. O Espírito Santo lhe ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. No verso 3 do capítulo 13 diz assim: diante disso, depois que jejuaram, oraram, lhe impuseram as mãos e os enviaram, Paulo e Barnabé partiram da Antioquia e desceram até Seleucia, que era um porto de embarcação e navegação rumo a Chipre, terra natal de Barnabé, já evangelizada por helenistas. Quem são esses helenistas que moravam lá em Chipre? Helenista era judeus convertidos ao cristianismo, que falava grego e pertencia à diáspora. Aqui a gente lembra daquele episódio, quando Lucas narra daquele episódio, quando foi apredejado Estevão. Por ali espalhou, é por isso que fala aqui
diáspora, é porque eles espalhou judeus e gentios para aquele, falar numa linguagem popular, no mundo inteiro. Então eles são dispersos por causa desse acontecimento, por causa do apedrejamento de Estevão. É por isso que fala que eles falam esse nome aí, diásporas. Então eles foram lá para Chipre. Em Chipre, a Salamia, a distância rodoviária era de 55 a 57 km. Chega lá, Barnabé e Paulo e anuncia o evangelho nas sinagogas judaicas, acompanhado por João Marcos, cooperador, e avançaram pela ilha até Pafos, anunciando o evangelho. E de lá Paulo anunciando o evangelho primeiro para os judeus e também ao grego. Por que é importante a gente observar essa narrativa que Lucas faz? Aqui, Atos é um relato histórico. Então, aqui não tem uma aplicação direto para nós. Então, por que ele conta? Faz essa narrativa? É para dar aquele entendimento, é para dar o entendimento de como que o gentio foi alcançado pela graça. Aleluia. E ele então faz essa narrativa. Você vê que ele começa dizendo que começou aonde? Antioquia. De Antioquia foram para onde? Porto Sileus. Desce para onde? Para Chipre. Você vê a trajetória que ele faz. Já agora no ponto 2, aí no ponto 2, agora é a chegada de Paulo, a Pafos. Fala aí, o encontro com as trevas e a vitória do evangelho em Pafos. Lá em Pafos, o verso 6, ainda do capítulo 3, diz assim, depois de atravessarem toda a ilha até Pafos, encontraram um judeu, lá em Pafos, eles encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava feitiçaria e era falso profeta. Segundo alguns estudiosos, era um tipo de um astrólogo, né? Esse Bar-Jesus. Então, esse é o primeiro episódio narrado por Lucas, que quando chega agora nessa cidade de Pafos, eles vão para Chipre, já era uma cidade evangelizada. Agora, quando eles percorrem ali toda a ilha, chega em Pafos, agora lá topa esse Bar-Jesus. Esse Bar-Jesus, segundo alguns estudiosos, alguns governantes, eles tinham um tipo de pessoas com ele, e esse Bar-Jesus aqui é nesse sentido, é um tipo assim, um evidente. Alguém pode me ajudar? Eu vou dar aqui um exemplo aqui, talvez eu não sou de lá, mas talvez aqui conhece. Diz que no Maranhão, lá o José Sarney, diz que tinha deixa eu lembrar aqui o nome do cara. Diz que esse cara era sempre na cola dele, que diz que era diz que era um feiticeiro. Diz que dizia, enquanto esse cara fosse vivo, o José Sarney não perdia a eleição. Eu esqueci aqui o nome do cara, é muito conhecido. Se você perguntar algum maranhense dessa região para ler, ele conhece. Então, aqui é nesse mesmo sentido. Então, algum governador tinha uma pessoa perto dele, um tipo de um feiticeiro, ou de um adivinhão, que podia ajudá-la em alguma coisa. Olha, isso, o que vai acontecer, o que é isso? Então, essa pessoa pegava e fazia uma leitura. Dizia, olha, vai acontecer isso, assim, assim, assim. Então, esse Bar-Jesus era um tipo de uma pessoa assim. Os missionários enfrentaram Bar-Jesus, também chamado Elimas, um mágico e falso profeta. Ele resistia à pregação, tentando impedir que o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, ouvisse a palavra de Deus. Essa é a primeira, aqui a gente vê, a primeira debate assim, que Paulo já começa na
saída lá na saída de Antioquia, e quando chega então em Pafos, agora, o evangelho agora é confrontado então por esse homem aqui, que impede que o procônsul Sérgio Paulo ouvisse a palavra de Deus. Paulo, cheio do Espírito Santo, repreendeu com autoridade. Interessante que quando Paulo aqui repreende com autoridade, que autoridade foi essa aqui que Paulo repreendeu ele? Paulo cita as Escrituras. Aqui, se nós pegarmos aqui os 2 pontos, a rejeição, os judeus começam a rejeitar, e Paulo agora começa então a dizer, primeiro é para vocês, já que vocês estão rejeitando agora os gentios, por quê? Paulo, quando chega na sinagoga, diz que era costume, ele chegava no sábado, sentava. Alguém diz assim, quando terminou o culto, alguém diz assim, se tem alguém que tem palavra de encorajamento, dirija-se. Paulo se põe de pé e ergue a mão. É interessante, está do verso 15 ao 43, Paulo cita as Escrituras. É a melhor pregação, segundo os estudiosos, é essa. Você vai pregar? Vai. Pois cite as Escrituras. Porque a palavra de Deus vai dizer assim, que o ouvir vem... é a fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, cite as Escrituras. Paulo faz isso. Como a lição aqui ela não tem uma aplicação direta para nós, aqui é uma aplicação. Essa aqui nós podemos tirar como uma lição para nós. Vai pregar ou vai falar na rua para alguém, cite as Escrituras. Cite Romanos. Meu irmão, você está aqui ouvindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim, as Escrituras, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você ouviu a palavra de Deus. Só isso e vai embora. O Espírito Santo agora é quem vai trabalhar na vida dele. Então, Paulo, quando você pega ali do verso 15 ao 43, Paulo cita as Escrituras. E Paulo desce a lenha. Ele fala dos profetas, ele fala de João Batista. E o último que Paulo cita aí é o profeta Isaías, é o que está aí no texto áureo. Porque o Senhor assim o mandou, eu te pus para luz dos gentios, para que seja de salvação até os confins da terra. Deus fala através do seu servo Isaías. E Paulo cita aqui, ó. É a profecia que Paulo cita aos judeus lá dentro da sinagoga. Deus fala com vocês, falou com nossos antepassados. Os profetas falaram de Cristo, tudo o que eles fazem aponta para Cristo. Esse Cristo que morreu e ressuscitou, é esse que eu estou anunciando e vós está rejeitando. Segundo alguns estudiosos, diz que Paulo não era muito, assim, vamos dizer, um sentido agressivo, não, mas diz que Pedro diz que não alisava, não. Pedro diz que era estupim curto. Botava, é esse Jesus, é o Messias, esse que vocês estão rejeitando, esse que vocês mataram. As Escrituras falavam dele, apontava para ele, os profetas, João Batista, tudo, apontava para ele. É esse que eu estou anunciando. E por que vocês estão rejeitando? É como se dissesse, vocês leram as Escrituras, vocês não entenderam as Escrituras, não? Eu não sei se é lá em Marcos, tem um ponto que Jesus disse assim, vocês sabem por que vocês não entendem as Escrituras? Deixa eu ver como é que é. Ele diz lá, vocês não, por causa da tradição, vocês não entendem as Escrituras. Por isso que vocês não creem em mim. Por causa da tradição, vocês não compreendem as Escrituras. Paulo, nessa oportunidade que tem, Paulo explica as Escrituras para eles. E fala, vocês não estão... Em outras partes também, Jesus disse muito, vós não têm lido as Escrituras que fala a respeito de mim? Então, por isso que a rejeição, eles rejeitaram, porque eles não creram que Jesus é o Messias. Então, verso 11 ainda do capítulo 13, Paulo diz assim, ó, para que saibais que a mão do Senhor é contra ti. Ele está dizendo contra esse Bar Jesus. Contra ti ficará cego a partir de agora e não verá a luz do sol por algum tempo. A cegueira que o atingiu
confirmou o poder do Evangelho e levou Sérgio Paulo a crer. Maravilhado com a doutrina do Senhor, isso agora vem para o verso 7 do capítulo 13, é que Sérgio Paulo ficou tão maravilhado que mandou chamar Barnabé e Saulo, pois desejava conhecer a palavra de Deus. Aleluia. O confronto ilustra o triunfo da luz sobre as trevas. Quando Sérgio Paulo ele crê, e aqui o que o autor colocou aí, ele coloca o confronto com as trevas. Treva era esse Bar Jesus. Mas o procônsul, ao ouvir a palavra de Deus, ele creu. E é por isso que o autor aqui colocou que agora o que acontece? A luz triunfou no meio das trevas. Tem um versículo mais atrás, esse Bar Jesus significa, se eu não estou enganado, pastor José Adão, filho de Jesus. Filho de Jesus. Mas veja aqui que o autor, quando ele põe aqui confronto com as trevas, veja como que Paulo diz para ele no verso mais atrás. Aqui, o significado é filho de Jesus, né? Mas Paulo diz assim, filho do diabo. Trevas. Verdade. Trevas. O irmão Osano conhece lá. Meu conterrâneo ali da região de Itapaci, Pilar de Goiás. Eu nasci numa cidadezinha por nome de Guarinos, 3.500 habitantes, 4.000. Eu estive lá agora há pouco tempo, sempre volto lá, onde a gente nasceu. E aí, há uns tempos atrás, eu voltei lá. Lá tem uma igreja Assembleia de Deus, Campo de Séries, grande, tem salão de 3.000 e poucos habitantes, quase 4.000. Tem um salão assim de festa, de casamento, e a igreja Assembleia de Deus lá. Aí o pastor daquela época dizendo assim, irmão, o trabalho aqui foi difícil, os inimigos do reino, né? Eu falei, pois não, pastor. Ele contou a história, ele falou assim que os irmãos, irmão Cícero, edificavam a igreja, faziam o alicerce durante o dia, levantava as paredes, aí o padre mandava derrubar as paredes à noite. Foi assim. Aí aqueles que eram contra a mando do vigário, ia lá à noite e derrubava as paredes. Aí os irmãos chegavam no outro dia para levantar tudo no chão. Foi assim, foi assim. Está lá uma igreja, Assembleia de Deus. Louvado seja Deus. Tem a igreja do Véu, tem a igreja batista. O reino de Deus, aonde ele chega, irmão, ele prevalece. A luz prevalece. Louvado seja Deus. O ponto 3, se você veio na sua revista, o ponto 3, esse aqui, irmão, esse copiado aqui, todinho que eu faço, eu tiro da revista. Aqui tem muita coisa para explicar, mas o tempo, e eu resumi para cá. Quando fala, o ponto 3 fala assim, ó, confiando no poder transformador do Evangelho. Essa ideia ele está trazendo desse embate aqui, com o Bar Jesus. E quem sobressaiu? O Evangelho. Aleluia. Foi o Evangelho. O procônsul creu. Então ele colocou aqui, ó, confiando no poder transformador do Evangelho. Paulo, confiando no poder transformador do Evangelho. Quem separou? O Espírito Santo. Não foi o Espírito Santo que diz? Separar Barnabé e Saulo. E eles saíram para fazer a missão. Então, confiando no poder do Evangelho, Paulo, vamos ver o que o autor colocou aqui. No verso 8, confirmando ainda quando o procônsul crê, no verso 8 do capítulo 3, diz assim, no entanto, Elimas, o mágico, pois é assim que se traduz o nome dele, punha-se a eles, tentando desviar o procônsul da fé. Tentando desviar o procônsul da fé. E aqui é algo muito interessante a gente entender, que a fé, ela vem pelo ouvir. É por isso que Paulo, e traz a lição importante para nós, por que então que Paulo cita as Escrituras? Porque as Escrituras, quando eu cito as Escrituras para alguém, o Espírito Santo, quando você crê, o Espírito Santo comunga com o meu espírito. Se eu falar só uma palavra, irmão, você aceita Cristo. Irmão, você aceita Cristo, você quer saber por quê? Para você melhorar de vida. Irmão, aceita Cristo para melhorar a sua saúde.
Você vai dizer, não, irmão, mas isso aí até eu falo. Agora, quando eu cito as Escrituras é inspirada pelo Espírito Santo para... O Espírito Santo inspirou os autores. Então, não é palavra do homem, é a palavra de Deus. Com isso, o homem diz que a palavra de Deus, irmão, quando ela é citada aqui, nós queremos a palavra de Deus é citada, e diz que a palavra de Deus entra aqui essas duas plataformas, deixando o Espírito de um lado e a alma do outro. O Espírito Santo entra. Quando nós cremos, diz que ele comunga com o nosso espírito. E quando nós cremos de verdade, a Bíblia diz que aí é onde nós somos selados para a vida eterna. Aleluia. Quando nós cremos de verdade, somos selados pelo Espírito Santo. Aí Jesus vai dizer assim, agora quem toma de mim? Eu vou usar aqui umas palavras mais simples. Agora, quem que toma de mim? Selado, a gente lembra bem de carta, né? Eu não sei, eu nasci, talvez já tinha, mas para cá eu não tinha esse conhecimento. Uma carta sela. E se você selar bem selado, se você não tiver cuidado, você não dá conta de tirar, você vai rasgar. É nesse sentido que Jesus fala. É por isso, irmão, a confiança nossa tão grande, que nós cremos, de certeza de salvação. Nós vivemos aqui, não é buscando salvação, eu estou aqui tentando ser salvo. Eu vivo aqui como um salvo. Por isso que o apóstolo Paulo disse, pensa nas coisas do alto. Aqui agora, e eu posso viver aqui agora pensando, meu Deus, a coroa da vida eterna que o Senhor Jesus vai me dar. Eu vivo aqui como um salvo. Por isso que nós temos que ouvir e ser obediente à palavra de Deus. Eu não vivo aqui como trevas, eu vivo aqui como luz. Sou salvo. Paulo, cheio do Espírito Santo, confronta ainda no ponto 3, Paulo confronta Elismar e testemunha a convenção de Sérgio Paulo, mostrando que a palavra transforma mente, coração e vida. Confiando no poder do Evangelho, Paulo, então, prega para aquele homem procônsul e testemunha para Elismar que a palavra de Deus transforma mente, coração e vida. O encontro em Pafos revela que o Evangelho rompe barreiras sociais e espirituais. O Evangelho ilumina o entendimento. Por isso que Paulo cita as Escrituras. O Evangelho ilumina o entendimento e renova interior e produz frutos sensíveis pelo Espírito Santo. Paulo agora avança para Antioquia da Pisídia. Pisídia, é isso mesmo? Pisídia. Então agora nós vamos aí para o ponto 2. Esses primeiros pontos aqui que nós vimos, irmão, isso aqui é uma introdução. Isso aqui é como uma introdução. Tudo aqui que a gente está vendo é como uma introdução para mostrar como que rejeita a palavra de Deus. Primeiro, Paulo chega em Pafos, tinha esse Bar Jesus, tentando impedir que o procônsul ouvisse a palavra de Deus. Mas o procônsul creu. Ele viu o poder do Evangelho. Agora vamos ver aí, quando chega em Pisídia, vamos ver o que acontece lá. O subtop 1 diz a posição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. Veja, aquilo que eu falei lá atrás, a posição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. Paulo cita as Escrituras. Então, Paulo, colocando-se em pé, quando ele teve a oportunidade lá lá na sinagoga, colocando-se em pé, fez sinal com a mão, solicitando a atenção dos presentes e declarou: caros israelitas, a vós gentios que igualmente temeis a Deus, ouve. Paulo dirige-se a judeus e gentios temente a Deus, percorrendo a história de Israel. Percorrendo a história aqui de Israel é aquilo que está lá no capítulo 13 de Atos, e Paulo ali cita
se eu não estou enganado, é o verso 15 e o verso 16 até o 43. Ele cita as escrituras dizendo, ó, Deus, os profetas falou de Cristo, tudo que está lá, ele traz João Batista, tudo falava de Cristo. Paulo está aqui pregando. Paulo, ele é um grande, como é que é o mesmo de João? Deixa eu lembrar aqui o nome. Paulo, ele é um grande, meu Deus, eu estudo demais, mas esqueço também na mesma hora. Paulo, ele aqui é um grande apologeta de Cristo. Paulo aqui, ele é um apologeta de Cristo. Ele está defendendo Cristo. É o Messias que vocês não estão crendo. É o Messias que os profetas falaram. Profeta Isaías, profeta Jeremias, João Batista. Vocês lembram? Que ele falava do Messias, a Escritura não falava do Messias. É esse Jesus, é esse Messias que eu estou falando. Aleluia. É esse. Então, Paulo, então, cita as Escrituras. Recorda quando ele fala aí ao israelita, para que revela que tudo aponta para Cristo. Paulo cita as Escrituras porque tudo aponta para Cristo. Recorda os juízes. Vem, o que Paulo lá pregava, o que recordava lá Paulo quando teve a oportunidade citando para eles. Recorda os juízes, Saul apresenta Jesus como o descendente de Davi, era o que Paulo estava citando, o descendente de Davi, afirma que João preparou o seu caminho. Vocês lembram o que João preparando o caminho? O que ele dizia? Preparava os caminhos, apontava para Cristo. Que a cruz, e agora Paulo resume dizendo que a cruz cumpriu as profecias, que a ressurreição foi confirmada por testemunha pelas Escrituras. A ressurreição de Cristo foi confirmada por testemunhas. 40 dias, não é, pastor José Adão? 40 dias que Cristo, depois que ressuscitou, ficou mais 40 dias. Teve, segundo os estudiosos, mais ou menos 500 pessoas. E aqui Paulo cita para os judeus e gentios. Teve testemunha. A segunda coisa que Paulo diz, as Escrituras testemunha, porque João Batista, Isaías, Jeremias, tudo apontava para Cristo. Esse Cristo veio, é esse que morreu e ressuscitou. É esse que eu estou defendendo, é esse que eu estou citando. E Paulo, então, proclama a justificação pela fé e a salvação a quem crê. Esta é a pregação do apóstolo Paulo. Ainda aí no ponto 1, vamos ver aqui alguma coisa que o autor colocou aqui, diz assim, seu discurso aqui de Paulo, seu discurso termina com um apelo solene para que os ouvintes não repitam o erro dos que rejeitaram o Messias. O Velho Testamento serve para nós como alerta, para que nós, hoje, não repetimos os erros daqueles que rejeitaram Cristo. Eles rejeitaram a palavra de Deus. E para que nós não façamos o mesmo. Nós não vamos rejeitar a palavra de Deus. Nós não vamos viver como eles viveram. Então, Paulo, quando ele termina, quando Paulo, no seu discurso, então Paulo diz isso, não vamos fazer o mesmo que os nossos antepassados fizeram. Agora aí vem o ponto 2, o subtópico do ponto 2. Está dando para entender? Está dando. Aqui, se eu fosse pela Bíblia, a gente quando vai pela Bíblia, é mais profundo, né? Você vai citando versículo por versículo, né? Por exemplo, eu faço a rejeição, verso 48, a porta aberta, verso 48. Primeiro começar no verso 47. Paulo, quando Paulo cita então a profecia de Isaías, ele disse, agora vocês que Cristo é luz para a salvação
tanto de gentil quanto de judeu, mas vocês não estão crendo. Já que vocês estão rejeitando, agora a porta se abre para os gentios. Gentios, aí, verso 48, vai ter o verso 52. Essa é a exposição. Mas aqui é um resumo. Então, aí no ponto 2, vamos ver que fala a rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante da incredulidade. Paulo está pregando, Paulo está ensinando, e está vendo os judeus rejeitando o Messias. No verso 45 do capítulo 13, diz: entanto, quando os judeus, veja aí, quando os judeus observaram a multidão, ficaram tomados de inveja e de forma desrespeitosa e ultrajante, contradizia o que Paulo pregava. Paulo então prega, diz: agora a salvação é pela fé, não é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Então os judeus então dizem: não, nós somos descendentes de Abraão. Tem que fazer circuncisão, tem o calendário judaico, tem as leis. Era mais ou menos, era nesse sentido, né, pastor José Adão? Então, que era os judeus radical pregava, segurado na lei. E Paulo disse: não, a lei chegou em Cristo, a lei agora só aponta o pecado, a lei acabou. Agora é pela graça, agora é pela fé, já não é mais pela obra. Apesar que hoje, o pastor José Adão, tem muita religião tentando ir para Deus. A religião, ela tenta levar o homem a Deus. Vai empurrando, você precisa fazer isso, você precisa daquilo. Pela graça não, é Deus que vem até o homem. Paulo está fazendo isso. Paulo está pregando o evangelho. E os judeus estão dizendo, os judeus que estão rejeitando estão dizendo: não, não é assim não, Paulo. Não é pela graça não, Paulo. É pelas obras, Paulo. Precisa circuncidar, precisa guardar o calendário, precisa sacrificar animal. Por isso que rejeitaram. Vamos lá. Paulo vê o seu povo, ainda aí do ponto 2. Paulo vê o seu povo rejeitando o evangelho. Seu povo, porque Paulo tem duas naturalidades, né, pastor José Adão? Judeu e romano. Paulo, ao ver o seu povo rejeitar o evangelho, diante dessa recusa, Paulo e Barnabé declaram: importava que a vós outros, em primeiro lugar, judeus, e fosse pregado a palavra de Deus, porém, agora aqui vem um porém, considerando que a rejeitais a vós próprios, vós julgais indignos de receber a vida eterna. Eis que agora vos dirigimos, como é que é esse nome, rapaz? Dirigimos aos gentios, que está ali no verso 48 do capítulo 13. Paulo agora se dirige aos gentios. É por isso que tem um tema, a porta da fé se abre entre os gentios. Esse tema, o autor da revista tirou ali do capítulo 49, do 43 ao 49. Porque agora, Paulo agora passa a pregar agora para os gentios. Já que os judeus rejeitaram, resta agora quem? Os gentios. Ao rejeitarem a mensagem, muitos judeus se tornaram indignos da vida eterna. Rejeitar a palavra de Deus. Muitos dizem: todos. Cristo morreu por todos, para a salvação de muitos. Não é todos que creem. Eles aqui, segundo o autor diz, eles se tornaram, Paulo diz isso, eles se tornaram indignos de vida eterna. Por quê? Porque rejeitaram a palavra de Deus. Rejeitar a palavra de Deus, quando rejeita, é indigno de vida eterna. Não tem vida eterna. Aí parte para a condenação eterna.
Eu lembro bem de um episódio que está ali em Marcos, aquela mulher do fluxo de sangue. Lá no verso 27 do capítulo 5 diz que ela, em algumas tradições, eu falo assim, ela ouvindo falar da fama de Jesus. Ela ouviu falar da fama de Jesus. Ela não viu Jesus, ela não viu o milagre de Jesus, ela ouviu falar da fama de Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Essa mulher ouviu falar da fama de Jesus. E ela está lá no meio daquela multidão, sozinha, pensando, se eu tocar nas vestes dele, eu vou ficar curada. Fé. Ela não viu nenhum milagre e nem viu Jesus. Ouviu só falar da fama de Jesus. Que fama era essa de Jesus? E ela ouviu falar que Jesus curava, Jesus libertava, que Jesus, quando ele está lá em Cafarnaum, que ele vem, ele atravessa o mar da Galileia, vem aquele endemoniado, que os espíritos vai para os porcos. E ele está lá do lado, e ele volta de novo para o lado de Cafarnaum, ele chega na beira do lago, está aquela multidão, está Jairo e essa mulher do fluxo de sangue. Ela está lá no meio da multidão pensando, se eu tocar nas vestes dele, eu vou ficar curada. Porque ela ouviu falar da fama de Jesus e ela creu. Aleluia. Então, os gentios, a partir de agora, do verso 48, então Paulo então diz, é o gentio que está crendo na palavra de Deus. Primeiro era vocês, judeus, mas já que vocês estão rejeitando, gentio. Então, Paulo e Barnabé anunciam ousadamente aqui, é as escrituras que ele está citando, ousadamente, que levaria a palavra aos gentios. Glória a Deus. O terceiro ponto, o terceiro top, ainda do ponto do top 2, fala a porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus. Paulo volta-se aos gentios, já que os judeus rejeitou, Paulo volta agora aos gentios que recebem a palavra de Deus com alegria. Lembra do procônsul, que ficou maravilhado com a palavra de Deus e diz, Paulo e Barnabé, volta aqui de novo, fala de novo desse Cristo, para mim, alegria. É por isso que, irmão, quando nós cremos na palavra de Deus, e quando a palavra de Deus entra essas duas plataformas, espírito de um lado, alma do outro, e o Espírito Santo, quando nós cremos, o Espírito Santo vem junto. Agora comunga com o meu Espírito, por isso que é a alegria nossa. A alegria que nós temos, mesmo no meio de tantas adversidades, ao contrário daqui que nós queremos, mas nós vivemos com alegrias, porque cremos no Senhor Jesus. Então o gentio então recebe a palavra de Deus com alegria, fé sincera, com alegria e fé sincera. Então, cumpre-se então o propósito divino anunciado em Isaías a Israel. Seria luz para as nações e de Israel viria Cristo, a luz para revelação aos gentios. O texto afirma que creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna, creram, está aí no verso 48 do capítulo 13. Ao ouvir essa declaração, os gentios se alegraram sobremaneira e glorificavam a palavra do Senhor. E todos os quantos haviam sido escolhidos para a vida eterna, creram de coração. Gentil. É engraçado que mais na frente vai falar tanto, a gente vê aqui, o pastor José Adão, que tanto gentios e judeus creram. E 2 pontos, aqui tem 2 pontos importantes. Tanto os judeus quanto os gentios ouviram e creram. Tanto os gentios quanto os judeus também ouviram e não creram. Se reuniram com os judeus, muitos gentios. Conspiraram, como é que é o nome? Conspira, é isso o nome, pastor José Adão? Contra aquilo que Paulo estava pregando. Muitos ficaram do lado dos judeus e não creram no Senhor Jesus. Então é por isso que Paulo diz, a salvação é para judeus, não, é para grego, né, pastor José Adão começa, para grego, para pardo, não sei se é assim, e judeus. É para o que crê. A palavra é pregada. Se você ouve, está ouvindo a palavra de Deus e crê para a salvação? Então, ao ouvir essa declaração,
Os gentios se alegraram de sobremaneira e havia sido escolhido e creram de coração. Muitos gentios escolheram a palavra e tornaram-se testemunhas vivas. Muitos gentios acolheram a palavra e tornaram-se testemunha viva do poder transformador do Evangelho. É como se pegar qualquer um de nós aqui lá no passado, hoje, que eu testemunho hoje, que a palavra de Deus transforma. Quem era eu outra hora? Aqui, né, igual diz o pastor Sebastião Francisco, né, ele diz, se eu fosse voltar lá atrás, quem eu era. Mas hoje ele vê, o Evangelho transformou. Verdade. Então vamos, terminou aí, foi o ponto 3, a porta se abriu. E agora nós vamos aí para o top 3, que é aí a missão em Icônia, e Listra, e Derbe, e a fé que persevera. A gente está vendo aqui como que a fé, você viu lá, começou lá em Pafos, não é isso? O procônsul creu, você vê como é que a fé vem, fala que muitos gentios se alegraram, creram, então, é por isso que o autor aqui colocou aqui que a fé que persevera. Então, vamos ver aí o primeiro subtop. Icônio, o testemunho usado de enfrentar oposição. Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e anunciaram o evangelho com tal convicção. Convicção aqui a gente dá para entender, eu, por exemplo, que convicção, eu entendo assim, é igual, o pastor José Adão, ele tem um entendimento muito, né, na parte da teologia. Então, quando um homem desse, quando ele vai para um versículo, ele extrai de dentro da Bíblia aquilo que está lá, o que o autor esperado diz. Então, se eu falar assim, por exemplo, o pastor José Adão, eu posso crer em qualquer coisa e sou salvo. Mas ele é convicto que a fé é aquela que está lá em Hebreus. Não tem para onde eu correr. Quando eu estou dizendo, mas pastor José, não, mas eu posso. Então a convicção dele diz não. Mas a Bíblia diz isso. Olha aqui o versículo, o que está dizendo? A fé. O que é fé? Então ele vai dizer, então, a fé verdadeira só é essa aqui, embora que haja 3 fé. Mas eu só creio nessa. Eu não creio em fé terrena. Eu não creio em fé de momento. A fé que eu creio é essa. Então, o que acontece aí? Então, o pastor José Adão, ele tem toda a confiança em que, no texto, no versículo que ele leu, e não supondo da sua mente, eu acho, não. Ele diz, não, eu creio aqui. Embora que você me fala de várias fés, mas a fé que eu creio é essa que está aqui em Hebreus. Então, convicção, então Paulo é essa, a convicção de Paulo, que muitos judeus gregos creram. Você vê Paulo, convicção, pregando, usar aqui uma palavra que nós usamos muito, ferrenha, a palavra de Deus, convicta, e por isso os irmãos falam aí, o autor colocou que muitos judeus e gregos creram. O Senhor confirmava a palavra com sinais e prodígios. O verso 3, aqui já estou no capítulo 14, o verso 3 do capítulo 14, quando o testemunho da graça que operava por meio deles é Paulo e Barnabé, entretanto a cidade dividiu-se, uma conspiração surgiu para apredejá-los obediente à direção surgiram para apredejá-los obediente à direção do Espírito, obediente à direção do Espírito Santo. Paulo e Barnabé agora, obediente à direção do Espírito Santo, os missionários retiraram-se para Listra. Então, quando eles observaram que agora judeus agora queriam apredejá-los, então eles, dirigidos pelo Espírito Santo, agora eles se dirigem a Listra. E não por medo. Paulo e Barnabé vai não por medo. Eles estavam dirigidos pelo Espírito Santo. Lá em Antioquia foi o Espírito Santo que falou: separa Barnabé e Paulo.
mas por prudência, prevendo-se para continuar a missão, onde a palavra frutifica, a oposição também se levanta, mas o avanço do evangelho não pode ser retido. Foi aquilo que o pastor José Carvalho explicou. O ponto 2, Listra, milagres e confusão religiosa e sofrimento por Cristo. Segundo alguns estudiosos, quando fala aqui sofrimento, fala que nesse período, pastor José Adão, foi que Paulo pegou talvez uma doença, né, alguma pneumonia, né, o pastor José Adão, alguns estudiosos, a gente vê, Lucas não relata, para me dizer aqui para vocês, foi uma pneumonia, não, isso é coisa dos estudiosos que dizem, ali Paulo, então, por isso que fala que sofrimento, então Paulo, eles acham que Paulo adoeceu nessa viagem, frio, ele pode ter pegado uma pneumonia. Em Listra, Paulo, onde eu estou aqui, rapaz, frutifica, a oposição também levanta-se, o avanço do evangelho não pode ser, é o ponto 2 mesmo, milagre, sofrimento. Em Listra, Paulo cura um homem aleijado, de nascença, aquele homem, quando Paulo vê a fé daquele homem, de nascença, o que leva a multidão a confundida, tentar adorá-los como Deus. Nessa hora aqui que Paulo faz isso, então o pessoal vem ajoelhar, achando que Paulo é um Deus, então, que está fazendo milagre. Paulo e Barnabé Paulo rejeitou aquele tipo de adoração, a idolatria anuncia o Deus vivo. Paulo rejeita a idolatria e anuncia o Deus vivo, o Criador e o Criador de todas as coisas, porém, judeus, vindo de Antioquia, Icônio, incitam o povo contra eles, contra Paulo e Barnabé. E Paulo é apedrejado e deixando como morto, Paulo foi jogado para fora da cidade, como morto, o Senhor o restaura e ele levanta e retomando a cidade para reafirmar o seu compromisso com o evangelho. Fé bíblica não foge da dor. Isso aqui é o autor comentando. Permanece firme porque está ancorada no Deus vivo. O ponto 3, Derbe, frutos que brotam da perseverança. Em Derbe, o evangelho encontra terreno fértil. Vem aquele homem lá. Muitos se convertem e os novos discípulos são formados, mesmo após perseguição, sofrimento. Paulo e Barnabé continuam a pregar e edificar uma comunidade forte na fé. A obra missionária prossegue porque a sua raiz não está na comodidade, mas na fidelidade ao chamado de Cristo. É interessante, igual que o autor, ele não coloca aqui ele fez esse apanhado do capítulo 13 ao 14 e faz aquele resumo assim, explica isso aqui. Mas aqui a gente viu aqui como que nós, vamos voltar lá atrás, como que nós fomos alcançados. Judeus rejeitam o Messias. E nós passamos a crer. Nem eu nem você vimos Cristo. Mas quando anunciaram o Evangelho, eu lembro, eu tinha 15 anos. O apelo era assim, não era pastor? Ergue a mão. Quem quer aceitar Cristo Jesus? Ergue a mão. Eu ergui minha mão, eu tinha 15 anos. Assembleia de Deus, lá no Tocantins. Eu sou lá de Araguaína, no Tocantins. Ergui minha mão. Até hoje. Embora, irmão, que na caminhada, embora você, mas eu fui chamado, eu ouvi e criei. Embora que a gente ainda não está maduro, mas o Espírito Santo trabalhava na minha vida. Disse, você não é do mundo. Você foi selado. E hoje, graças a Deus, estou firme na palavra do Senhor. E que Deus me conceda, não só a mim, mas conceda a você também, firme na palavra de Deus, até ou nós partimos ou o Senhor Jesus venha. Sim.
Isso, a palavra de Deus cita muito que nós devemos crer na palavra do Senhor. Isso. Mas aqui, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 5, vai nos perguntar no que nós estamos crendo. No que nós estamos acreditando. No versículo 5 vai dizer, pois ainda que exista, suporto deuses, seja no céu, seja na terra, assim como há muitos Deus e muitos Senhor. Amém? Então, nós observamos aqui que esses Deus vai descer do céu. Então, o que nós... Hoje, ontem mesmo eu ouvi essa palavra, tem uma menina aqui da igreja que está doente, aí meu grupo foi ontem, nós fomos fazer oração para ela. Aí o rapaz fez uma pergunta para um dos meninos e eles ficaram sem saber responder. Em que Deus que vocês estão acreditando? Porque esses deuses aqui vai descer do céu. E eles vão descer fazendo milagre e prodígio. Então, mas nós estamos aí mais na frente, ele está dizendo, você só crê em um Senhor, que é Jesus Cristo, e em um só Deus. Mas qual é esse Deus? Porque hoje as pessoas dizem assim, eu não sei no que os crentes acreditam naquele barulho deles. Porque só vive doente, só vive clamando, só vive pedindo e só vive, parece que na maldição. Então nós temos que passar a entender e estudar a palavra de Deus, que é uma bolsa para nós chegar até Ele. Né? E muitas das vezes nós estamos lendo a Bíblia. A Bíblia não veio para ninguém ler. A Bíblia veio para estudar. Né? Então nós temos que Paulo foi para pregar para um tipo de gente. Só que aquele pessoal que o Paulo foi pregar não viu Deus de verdade na vida de Paulo. Outros que Paulo achava que nem ia importar com aquilo, se rendeu aos pés do Senhor. Amém? Ponto interessante aí que você falou, que quando a gente vê o contexto dos Coríntios, o que os Coríntios estavam passando quando Paulo cita isso? Perseguição. Eles estavam crendo em quê? E é importante o que Paulo cita. Então, por isso que quando Paulo chega dentro da sinagoga, Paulo cita as Escrituras. É por isso que diz, toda profecia ela deve ser analisada, não é isso? Que a palavra de Deus diz. Então, qual é o Deus? Então, deixa eu ver qual que é o Deus que vocês estão pregando. E aí Paulo vai dizer, vocês querem ouvir? Quer? Então, espera aí, deixa eu citar aqui o Velho Testamento para vocês. Vocês vão saber de quem é o Deus que eu estou falando. Pastor. Glória a Deus.